Você tem o hábito de acender vela? Você já parou para pensar no real significado do ato de acender uma vela? Será que é só uma tradição ou tem alguma coisa muito mais profunda neste pequeno ato de acender uma vela? Hoje nós vamos desvendar o mistério e o simbolismo por trás de uma vela acesa. Fica nesse vídeo até o final, porque você vai descobrir como essa prática pode iluminar a sua vida de maneira surpreendente. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje, como vocês já viram, nós estamos falando sobre o ato de acender uma vela. Em primeiro lugar, eu já peço desculpa a vocês pelo barulho externo, mas infelizmente, como eu já disse aqui, para quem me acompanha há um tempo, está há meses em reforma na casa vizinha, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar então do simbolismo do simples ato de acender uma vela. É claro, hoje em dia a gente não tem mais esse costume, mas antigamente era muito comum. Sempre que faltava luz, a gente iluminava a nossa casa através de velas. Hoje nós temos as lâmpadas de segurança que a gente compra e carrega e elas iluminam. Nós temos os nossos celulares que servem de lanterna, de iluminação para esses momentos. Mas antigamente era muito comum, até bem pouco tempo, talvez até algumas pessoas ainda façam isso, que é acender vela para iluminar, mas no outro sentido, no ato de fazer uma oração, no ato de oferecer essa luz a um propósito. Vamos entender um pouquinho o que significa, o que está por trás de acender uma vela, que não é apenas uma questão só da luz física, como eu já falei para vocês agora, no sentido de faltar a luz, mas também tem um significado espiritual e até um significado emocional, através da chama de uma vela, que pode representar um guia para os nossos caminhos, nos momentos de escuridão, tanto literalmente, como na ausência da luz, como figurativamente, quando a gente se envolve na luz dessa chama através de uma oração. A luz de uma simples vela pode simbolizar, por exemplo, esperança e clareza. Em algumas culturas, as velas são acesas para afastar a negatividade, para atrair energia positiva, por exemplo. No cristianismo, as velas são usadas nas cerimônias religiosas. As pessoas vão às igrejas, acendem velas, ou mesmo em casa, em muitos casos, acendem as velas nas imagens dos santos. Então, nós estamos falando aqui desse simbolismo religioso, que pode, que representa a divindade, representa a purificação, representa a iluminação dos caminhos. Então, quando a gente acende uma vela, na verdade, não é porque você está precisando iluminar o caminho daquele santo, você está querendo trazer um pouco daquela luz até a sua vida. Então, o simbolismo de acender uma vela na imagem de um santo não é para iluminar o santo, mas sim para simbolizar a iluminação daquele santo na sua própria vida, da divindade presente dentro da sua casa, aquele simbolismo divino que tem a luz de uma vela e da própria purificação através dessa luminosidade. Em alguns momentos também, como no caso que eu mostrei aqui, a gente tem as velas perfumadas. Então, o que são as velas perfumadas? Será que elas também têm algum significado? Claro que sim, ela traz energia para o local. Ela não é só um fato de deixar um cheirinho agradável no ambiente. Aquele cheiro, aquele aroma, dependendo do caso da vela, ela traz a energia daquele aroma para a sua casa, para o local onde você está. Em muitos casos, você acende uma vela aromática, por exemplo, de citronela, simplesmente para afastar a presença de insetos, dos mosquitos e tal, mas ela traz também aquela
aquele ambiente gostoso, agradável, aconchegante. Um jantar à luz de velas, por exemplo. Normalmente a vela não tem nenhum aroma, nada disso, mas ele traz aquele simbolismo do romance, né? Da meia luz, daquela coisa gostosa, romântica, agradável. Muitas pessoas acendem velas, por exemplo, na banheira, quando estão tomando banho. O que é aquilo? É aquele sentido de relaxar. Pode ser vela normal, pode ser vela perfumada também, que tenha conjunção ali, por exemplo, com o tipo de elemento que você está utilizando para o banho, um simples sabonete ou sais perfumados. Então também aquilo traz aquela sensação relaxante. Então cada vela, mesmo as velas perfumadas, elas têm também essa simbologia do aroma, que traz o relaxamento, ou que traz a ligação, de repente até por um sentido maior de uma meditação, de uma ligação a esse ato mais divino, a gente pode chamar assim, né? Mas a simbologia das velas também, como eu já disse, vão muito além da simples iluminação. Elas podem ser consideradas também como ferramentas poderosas que expressam os desejos, nossas intenções. Então, quando a gente acende uma vela para um propósito específico, a gente está enviando uma mensagem para o universo, focando as nossas energias naquela mensagem, naquela meta que a gente quer alcançar, naquele desejo que a gente tem ali do propósito de acender aquela vela, seja para proteção, seja para pedir algo que a gente quer para a nossa vida. Também a gente pode entender como um ato de transformação. Por quê? Porque a vela, ela vai se transformando. Conforme ela vai consumindo a cera, é a luz, é o calor, é o processo de transformação que a gente pode ver na vela, né? Então isso pode significar também o processo de mudança de nós mesmos, a nossa jornada de crescimento, a nossa mudança como pessoas, como o propósito que a gente está adquirindo lá. Então quando a gente acende uma vela, a gente pode se conectar com esse ciclo de transformação também. E isso faz com que a gente lembre que assim como a vela se transforma, a gente também tem o poder de se transformar e também de iluminar o nosso próprio caminho. Então, quando a gente acende a vela com um propósito específico, a gente tem toda essa simbologia, a luz que está iluminando o caminho, que conecta a nossa própria luz, a transformação, o consumo da cera, né, da parafina, sei lá, da vela que derrete, que se transforma. Então é a nossa jornada de transformação também. Então é cheio de simbologia, um ato simples de acender uma vela. E antes de continuar aqui, tem mais uma coisa que eu quero lembrar vocês. Se vocês estiverem gostando desse assunto, não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, para o YouTube saber que vocês estão gostando, e aí ajuda o canal a chegar a mais pessoas e também a crescer. No exemplo que eu citei, por exemplo, do cristianismo, é muito comum se acender apenas velas brancas. No cristianismo não tem o hábito de acender velas de outras cores. Por mais que tenha alguma relação, por exemplo, com anjos da guarda, alguns estudos correlacionem as cores também aos anjos da guarda, no geral, no cristianismo apenas se usa as velas brancas. Se você entrar numa igreja, você vai ver ali que só tem velas brancas, amareladas, né? Aquela cor básica, mas não é propriamente uma cor específica. Se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer a simbologia dos anjos da guarda relacionados também às cores, às velas, tá bom? Se vocês gostarem dessa ideia, deixa aqui também. Mas as velas também são muito coloridas e cada cor de vela tem uma energia e age de maneira diferente para nossa vida espiritual. Então ela tem um significado espiritual e esse significado tem uma conotação energética que carrega essa cor da vela. Então eu vou trazer aqui para vocês as cores e os significados de cada vela.
que simboliza o ato de acender uma vela numa determinada cor. Então, por exemplo, as velas brancas, elas simbolizam pureza, paz, a verdade. Espiritualmente falando, elas são usadas para limpeza, para proteção, para paz interior. Então, quando acende uma vela branca, você pode ajudar a purificar o ambiente e a trazer clareza mental. As velas vermelhas, elas representam paixão, amor, energia. Elas já são usadas mais para os rituais do amor mesmo, né? Para o aumento da energia, da coragem. O que seria isso? A coragem de você, de repente, tomar uma atitude, criar um clima mais forte, mais romântico, mais determinado. Espiritualmente falando, elas ajudam a fortalecer a determinação e a vitalidade. Então, quando você pensa nesse lado romântico, a determinação mesmo de lutar ou de ter um ato mais, de ter a coragem de um ato mais romântico, mas também a determinação na sua vida mesmo. Então, por exemplo, mudando um pouquinho o aspecto, quando você utiliza uma roupa vermelha, você está se vestindo de determinação. Então, quando você coloca, por exemplo, uma roupa vermelha para fazer uma entrevista de emprego, algumas empresas nem encaram isso de uma forma muito boa, porque elas acham que aquilo é vamos dizer, você está peitando ali aquela pessoa com a qual você está falando. Por quê? Porque o vermelho ele tem esse ímpeto de determinação mesmo, de vitalidade, de luta. Então a vela também, se for por um sentido amoroso, é nesse aspecto que a gente vai colocar, mas também em qualquer outro aspecto da sua vida, o vermelho representa isso. Acender uma vela vermelha não é só para o romance. As velas azuis, elas são associadas à tranquilidade, à harmonia e ao ato da comunicação. Espiritualmente falando, elas promovem a paz interior, a meditação, a sabedoria. Elas são perfeitas para os momentos de reflexão, de busca de equilíbrio emocional. Quando você quer, por exemplo, se concentrar, fazer uma meditação, para um momento de maior conexão espiritual, de reflexão mesmo, de equilíbrio. Então, a cor azul, a vela azul. Já as velas amarelas, elas estão ligadas mais ao intelecto, à criatividade e à alegria. Então, quando você acende uma vela amarela, você pode ajudar a estimular a sua mente, a melhorar a concentração, atrair mais também felicidade e prosperidade. No Feng Shui a gente tem muito isso. Pintar, por exemplo, o ambiente onde você faz o estudo, existe o estudo da planta através do baguá e tudo mais, mas o ambiente onde, por exemplo, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, a criança, o quarto da criança, aquele ambiente específico é muito comum colocar objetos amarelos ou pintar uma parte da parede que seja de amarelo, para também não ficar muito estimulante ainda se for no quarto. Bom, eu posso trazer outra coisa também falando sobre Feng Shui mais especificamente, mas no geral a vela também tem esse sentido. Então a concentração e a prosperidade que a gente sabe, porque o amarelo remete ao ouro, a riqueza. Você acende ou você ter objetos amarelos. Então, se você, por exemplo, na área de prosperidade da sua casa, você pode manter ali sempre velas amarelas, não acesas o tempo todo, mas como um objeto de cor amarela. Então, quando você quer, por exemplo, fazer um pedido relacionado a emprego, a prosperidade, a coisas desse tipo, a sua parte financeira ou a felicidade também, você acende a vela amarela. As velas verdes, elas simbolizam crescimento, elas simbolizam saúde, elas simbolizam abundância. Então, o verde é muito associado à saúde, à cura. A gente sabe ali o mestre Hilarion, que é da cor verde, associado à cura. Quando a gente vai nas casas de saúde e tal, os hospitais, normalmente as cores das vestimentas são verdes, as paredes têm sempre um tom verde claro, porque ela remete a essa questão do cítrico, ela remete a essa questão da limpeza mesmo, e da abundância. O que ele remete? Por exemplo, tanto você pode lembrar
da cor verde do dinheiro, relacionado ao dólar principalmente, né, que é verde, mas também quando você olha uma floresta é abundante, é grande e ela é verde. A abundância não é só o dinheiro, a cor do dinheiro, mas é o que existe em quantidade. Então, quando você olha uma floresta ou uma árvore, uma única árvore, abundante de folhas, normalmente verde. Então, acender uma vela verde para esse propósito. Espiritualmente falando, elas também são usadas para atrair a prosperidade, para atrair a cura, para atrair a renovação. Elas são perfeitas para quem busca o crescimento pessoal, para quem busca sucesso profissional, sucesso financeiro, né? O sucesso de uma forma geral. Então, velas verdes. As velas roxas, elas representam sim a espiritualidade, a intuição, a transformação. É a cor do nosso chakra coronário, que está ligado à parte mais espiritual. É a cor lilás, a cor arroxeada. Espiritualmente falando, elas ajudam a gente a desenvolver as nossas capacidades psíquicas. A proteção espiritual, a transformação, elas são ideais para os rituais de mudança, de evolução espiritual. Então, quando você está ali querendo se conectar realmente com seus mentores, com o seu lado realmente espiritual. A mudança, porque a cor roxa, lilás, ela é a cor da transmutação. Então, quando você precisa mudar algo em você, o roxo, o lilás, eles são muito apropriados. Então, acender vela roxas, você vai conseguir se concentrar mais nessa questão da mudança. E nós temos também as velas pretas. Muitas vezes elas são associadas a alguma coisa negativa, mas elas simbolizam proteção e elas simbolizam a absorção de energias negativas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa pedra aqui é uma turmalina negra, né? O que ela representa? Ela representa a proteção, ela representa que as energias negativas vão ser absorvidas nessa vela. Então, da forma como elas vão ser absorvidas aqui, elas vão me proteger o meu ambiente e vão banir as energias negativas do ambiente e de chegarem até mim. Então, da mesma forma, uma vela preta tem essa mesma qualidade, essa mesma funcionalidade. E, espiritualmente falando, elas são usadas para afastar justamente isso, as energias indesejadas e para proteger contra as influências negativas. Então, quando que você vai acender uma vela preta? Normalmente, quando você sentir que o seu ambiente está muito carregado, quando você sentir que alguma coisa está vindo de fora, querendo te atingir, então pode ser profissional, pode ser no romance, pode ser na sua vida financeira, enfim, no ambiente geral da sua casa, quando tem muitas brigas, quando está muito carregado, acender uma vela preta, sim, fazer aqueles o pedido de proteção, de afastar as energias negativas, é nesses momentos que você vai acender uma vela preta. Então, são momentos mais específicos, todos eles são, mas as outras podem ser mais usadas com mais facilidade, até no exemplo que eu dei das velas perfumadas. Já a vela preta não, ela é bem específica. Agora, tem também as velas laranjas. Ela também é muito parecida com a vela amarela, então elas são variantes, como eu disse. Elas também estão ligadas à criatividade, ao entusiasmo, ao sucesso. Então, quando você coloca uma roupa laranja, você quer passar esse entusiasmo. Então, se você estiver muito acabrunhado, muito cabisbaixo, se você se vestir com uma vela, vai ser meio difícil, né? Se vestir com uma roupa, vamos dizer, dessa cor laranja, você vai aumentar naturalmente o seu entusiasmo. A mesma coisa a vela. Você está sentindo que o ambiente da casa está meio xoxelento ali, meio mais ou menos, acende uma vela laranja. Quando você quer ter mais criatividade para suas atividades simples, ou porque você tem que fazer um trabalho específico, ou que você
Quer conversar com alguém e não sabe como começar? Acende uma vela laranja, faz os seus pedidos. Então ela aumenta a sua motivação, aumenta a sua alegria, a alegria de viver também. Ela também atrai oportunidades. Então quando você acha que você está meio travado ali e tal, vamos lá na vela laranja. Mesma coisa da vestimenta, coloca uma roupa laranja, acende uma vela laranja, faz um pedido. É muito interessante tudo isso, porque você vai conectar toda a sua energia, o seu pensamento, vai colocar a sua intenção naquele ato em si. Mesma coisa, as velas rosas. O que a rosa representa, né? Ela representa o amor, ela representa a amizade, ela representa a harmonia emocional. O vermelho já é aquela coisa da paixão, da sensualidade mesmo, da sexualidade, quando você quer apimentar, por isso que a pimenta é vermelha, e a gente quer apimentar o nosso relacionamento. Já o rosa não, o rosa é o amor, aquela coisa aconchegante, aquela coisa carinhosa, né? E também a amizade, a harmonia emocional, quando você quer estar tranquilo, quando você quer estar em equilíbrio. Espiritualmente falando, elas são usadas para quê? Para fortalecer os relacionamentos. Então, se o relacionamento está legal, você cultiva ele. É a mesma coisa, nesse caso específico aqui, do cristal rosa, que você pode deixar ao lado da sua cama. Então, se você for casada, se você tiver um relacionamento constante, você pode deixar em par, que é o mais apropriado. Não deixa uma pedrinha só, deixam duas dessa ao lado da cama. A mesma coisa, se você não tem um cristal, pega duas velinhas rosa, deixa ali no seu quarto, pode ser do lado da cama, pode ser numa cômoda, numa escrivaninha, enfim, deixa ali em pares, que é para fortalecer os seus relacionamentos, e ele também promove o seu relacionamento com você mesmo, um amor próprio, ou quando você estiver sozinho, para atrair um amor, para conseguir aquele amor verdadeiro mesmo, tanto de você para você mesmo, quanto de um amor real na sua vida, né? de um amor, de um relacionamento afetivo, ou para fortalecer o seu já relacionamento existente. Agora que a gente já falou aqui das cores das velas, do significado das velas, a gente vai trazer tudo isso para o nosso assunto semanal, que é falar sobre a Umbanda. Na Umbanda, cada orixá é associado às suas cores específicas e também as velas dessas mesmas cores, né? Que elas representam normalmente as energias atribuídas àquele orixá. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos apenas, tá? Não vou trazer todos, naturalmente, indistintamente de questões de serem mais ou menos importantes. Não é essa a intenção aqui. Então, o que eu quero dizer é que eu vou trazer só alguns exemplos de velas relacionadas a alguns orixás. Gente, mais uma vez eu peço desculpa aqui pelo barulho, tá? Infelizmente eu não tenho muitas opções, tá? Então vamos começar lá aos exemplos de algumas velas associadas aos seus respectivos orixás. Então, começando por Oxalá, branco, representando pureza, paz, harmonia, espiritualidade elevada. Iemanjá, azul claro, simboliza o mar, simboliza a maternidade, a proteção e o amor. Ogum é vermelho, ou pode ser também o azul escuro. Representa a guerra, a proteção, a coragem, a força. Oxóssi, verde, ligado à natureza, à caça, à abundância e ao conhecimento. Xangô, marrom ou vermelho, simboliza justiça, força, poder e equilíbrio. Oxum, amarelo ou dourado, representa o amor,
a beleza, a riqueza, a fertilidade, a pureza. Inhaçã, amarelo ou marrom, ligado aos ventos, às tempestades, ao movimento, à transformação e à justiça. Exu, preto e vermelho, ligado à comunicação, abertura de caminhos, proteção e energia vital, nosso sangue. Pomba gira, a vela é vermelha ou rosa, que representa a sensualidade, que representa o amor, que representa também a proteção e a realização dos desejos. Exumaré, Exumaré, a cor é verde e amarelo e simboliza a renovação, a riqueza, a prosperidade e os ciclos da vida. Então a gente já sabe que acender vela com as cores correspondentes para cada orixá pode fortalecer a nossa conexão espiritual com eles, né? Com essas grandes entidades, potencializa nossos pedidos e também representa o agradecimento a essas grandes entidades, né? Que estão sempre presentes na nossa vida, a gente sabendo, conhecendo, entendendo ou não. Uma coisinha que eu me lembrei aqui agora, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu tenho já há bastante tempo essa pequena vela aqui, ó, essa vela é roxa, né, ela tá acesinha aqui, mas ela tá, ó, não sei se vai dar para ver sem que ela caia aqui, ó. Deu para ver agora, né? É claro que agora, como tá muito claro aqui, não dá para ver a luz, mas ela emite uma pequena luz, tá? Eu normalmente acendo quando eu faço oração para Saint Germain, que a cor é lilás, roxo, né? A cor da transmutação, a gente aprende no estudo da fraternidade branca. E ela é naturalmente uma velinha perfumada, ela já tá meio velhinha, então já não emite mais tanto assim o perfuminho dela. É claro que para os orixás a gente é melhor comprar a vela específica, que vendem inclusive nas casas de Umbanda, né? Nas casas de produtos esotéricos ou de Umbanda mesmo, e às vezes a gente encontra até nos supermercados, tá? As velas coloridas. Normalmente você não vai encontrar uma vela preta e vermelha, né? No caso do Exu, por exemplo, não é que você vai acender uma vela vermelha e uma vela preta. As velas já vêm normalmente preta e vermelha, já com as cores misturadas ali. Então, para os orixás, né, nessa forma, é mais apropriado realmente que se compre as velas determinadas, tá? As velas comuns mesmo. Agora, naqueles outros exemplos, apenas para uma conexão espiritual, que eu falei lá no começo do vídeo, para suas intenções, para as meditações, para os seus propósitos, você pode inclusive utilizar das velinhas perfumadas. Você mesmo pode confeccionar a sua vela colorida, colocar as essências que você quiser ou não, se você não quiser, pode comprar as velinhas perfumadas mesmo, que já tem para vender pronta. Pode ser inclusive aquelas mini velinhas, sabe? Desse estilo aqui, olha, essa daqui também, ela praticamente acabou, olha, era amarelinha, né? Também eu utilizei muito esse estilo aqui nas minhas orações da fraternidade, então eu tinha uma para cada cor, você encontra também. Então, para esse propósito, você pode comprar vela comum, você pode confeccionar sua própria vela, você pode comprar vela perfumada já pronta, você pode comprar essas mini velinhas também, não tem problema. Você pode comprar uma vela de 7 dias, não tem problema, tá? É a cor que você, aliás, é o estilo que você quiser. Agora, para os orixás, aí sim, aí você compra vela normal, né? De preferência já dentro de uma casa especializada, as casas que vendem artigos religiosos, né? As casas de Umbanda, naturalmente, tá bom? Então, isso é a mais específico. Então, a gente viu aqui as propriedades, as características, o simbolismo que o simples ato de acender uma vela tem, que parece simples, mas não é carregado de simbolismo. Agora, na última quarta-feira, eu coloquei um corte de um vídeo meu de 2017 falando sobre incensos.
também trazendo o significado deles na espiritualidade, na aromaterapia, que parece um ato simples, né? Só acender um incenso para ficar um cheirinho gostoso na casa. Não, é um ritual, assim como é também acender uma vela. Acender uma vela também é um ato ritualístico, né? Tirando o fato de você poder acender de repente uma vela para iluminar a sua casa se acabou a energia elétrica, mas de outra forma é um ato ritualístico, sim, repleto de significado. Sempre que você for acender uma vela daqui para frente, você se lembra agora do poder que esse aparente pequeno gesto pode ter. As velas são muito mais do que simples objetos. Eles são símbolos de algo muito maior, ligado naturalmente à nossa conexão com o universo e com todos os seres que permeiam o universo. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo, que ficou bastante longo, tenha ajudado a esclarecer alguma coisa para vocês, tenha ajudado vocês a se conectarem mais com toda essa energia tão interessante, tão boa, tão bonita, desse ato de acender uma vela que eu particularmente gosto muito. Se vocês gostaram, mais uma vez eu peço aqui que vocês não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que possa interessar, que possa precisar saber de tudo isso, nas suas redes sociais também, se for o caso, tá? Se você não for inscrito, deixa aqui também a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente tá toda semana aqui se empenhando, né, para trazer assuntos interessantes, assuntos que possam fazer com que a gente se conecte melhor a nós mesmos, a nossa espiritualidade, e isso tudo traz uma transformação, autoconhecimento, saber o porquê das coisas é muito importante, não fazer as coisas mecanicamente, só porque alguém diz que é legal. Não, é você saber o que tudo aquilo significa e fazer com muito mais, não só naturalidade, mas com muito mais propriedade daquilo que você está fazendo daqui para frente. Então é isso. Vou ficando por aqui, como sempre. Desejo muita paz, muita luz a todos vocês, um excelente final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau.